Oi, pessoal! E nesse episódio fascinante, nós temos a oportunidade de entrevistar uma das pessoas que foi, inclusive, uma inspiração para Pra a gente, gente total. estar aqui. Imagina a responsabilidade. Disruptiva desde sempre, com 20 anos de carreira e muitos casa cor aqui 300, né? Dos 30, casa Luiz Alves. 33, 300, a Gisele Figueiredo. Ela vai contar, Oh, com a gente, Gisele Taranto. Porque eu adorei 20 anos de carreira, tá? Porque faltaram alguns outros. Tô adorando 20 anos. Maravilhosa. Muito obrigada pela oportunidade de Prazer estar aqui com a gente. Eu tô adorando estar nesse lugar aqui, tá totalmente inserido na natureza, com um espaço incrível. Acho que tem todo esse lado, né? Nada vem por acaso. Se vocês chegaram depois e não tiveram a oportunidade de terem aquele espaço, ficou melhor ainda, Né? porque você, né, estar junto com os insetos, né? que a gente ama, né? Acho que temos essa Afinidade. então, Mas, Gisele, conta, 20 e quantos anos? Você quer contar? me formei em 85. Aí tem que fazer as contas aí. Ah, deixa pro universo aí fazer a conta, então. Mas quantas edições a Aliás, gente não, em tá? 85 não, mentira, já tá um pouquinho demais, foi em 89. Entrei em 85, me formei em 89. Maravilhosa. Tem uma vasta experiência aí. E por isso esse lugar, assim, e muito ativa, né? Esse lugar de uma trajetória aí muito bacana, e principalmente no mercado em que você tem um espaço aqui, inclusive esse ano, de diferente, né? Vamos falar assim, uma ala, a gente pode chamar? É, Ah, espaço. Na verdade, é a suíte, né? É a suíte Master. Master. Na verdade, ela está sendo apresentada pela primeira vez como de fato na casa funcionava, né? Então, todos os eventos anteriores, eles foram seccionando, né? Porque Casa Cor tem que ter, cada ano apresentando um layout diferente. Mas esse ano, como a historinha toda por trás era ser um hotel, ali passou a ser a suíte presidencial, que na verdade era a suíte da Odeléia e do Jorge. Então ela está sendo apresentada, né, na sua forma inicial. Eu só fiz uma inversão no sentido da entrada do quarto. Você entrava do que eu chamei de living, do meu espaço, que seria o quarto de vestir. Você entrava pelo quarto de vestir, daí você ia para o quarto, onde está o quarto realmente, ou ia para o lado oposto, onde é o banheiro. Tinha uma ala menor, que era uma circulação, que onde também tinham armários. Eram armários menores, talvez fosse do Jorge. Geralmente os homens ficam mais exprimidos. Isso eu não tenho certeza, vai ser só um machismo. Na nossa trajetória, a gente já viu o oposto, né? Mas ok, mas geralmente a regra é um pouquinho assim. Mas então, e aí tem o que eu chamo até de, nem chamo de banheiro, eu chamo de uma sala de banho, porque é um espaço muito generoso. Verdade. Então, isso tudo está integrado com uma varanda. Eu fiz a inversão de você estar chegando por esse tal espaço menor, que eu chamei do closet do Jorge. Eu queria trazer um pouco da história da casa. A casa, ela é um instituto de arte sacra, né, como princípio. Então, eu trouxe um pouco do acervo desse instituto para estar mostrando pela primeira vez no evento. A gente teve contato com o museólogo e ele trouxe todo um pouco, né, do que seria digamos, não é miniatura a palavra, mas uma coisa reduzida do acervo. Ele queria mostrar um pouco da parte da arte sacra, mas ele queria trazer também um pouco de como era essa casa, um pouco da decoração, um pouco de como os eventos, né, que o casal fazia muitos eventos aqui, muitos jantares. Ele traz um pouco também dessa questão da prataria, da louça. Então tem um pouquinho de cada uma dessas fases da casa. E aí eu falei, estou contando sobre história, eu gosto de trazer sempre alguma mensagem, e esse ano eu falo sobre saúde mental. Que é uma pauta que a gente tem conseguido, felizmente, trazer muito, né?
Tem bastante gente que senta e traz, e a gente está muito feliz com isso. E a gente estava contando aqui, falando um pouco nos bastidores, o quanto isso virou uma temática importantíssima pós-pandêmica. É um novo normal, a gente já está inserido nele, ok, mas a gente precisa pensar e cuidar disso, né? E aí eu queria entender um pouco como é que foi essa trajetória na sua cabeça também para a construção desse projeto. Então, eu acho que todos conhecem, podem ser pessoas próximas ou um pouquinho distantes, mas todo mundo tem conhecimento de pessoas com ansiedade, com depressão. Muitos casos, inclusive, de crianças, adolescentes com surto de suicídio. Então, cada vez mais próximas essas pessoas estão da gente. E eu fiquei me questionando como eu poderia, como arquiteta, estar ajudando nesses espaços interiores. Então, eu comecei a pesquisar, conversar com psicólogo, conversar com psiquiatra, ler bastante sobre o assunto, ler, assistir documentários, inclusive pesquisas com inteligência artificial também. E há alguns pontos interessantes que acabam eles se encaixam, né? Então, comecei, vou dar alguns exemplos, né? Então, assim, como casa-cor, eu também não tenho uma pessoa específica com um determinado problema. Então, eu tratei como se fosse uma coisa plural. Então, digamos, a cor azul era unânime em todas as pesquisas. Então, eu trouxe esse tom do azul para as paredes por conta dessa questão do acalmar, de trazer uma tranquilidade. Isso já foi um desafio, Já né? foi o desafio, eu estava contando, que eu geralmente não uso cor em paredes, então esse foi o momento, tenho isso dentro do escritório, e aí vai usar. Quando eu cheguei, falei, vou pintar tudo de azul, e todo mundo ficou enlouquecido. Nossa, azul, Gisele, gente. Rafael trabalha com Eu isso, sou ficou tenso. comum. Nossa, não sei isso não. Eu falei, mas vamos testar. E aí, para chegar naquela tonalidade toda, eu usei um aparelhinho da Coral, não estou fazendo propaganda, mas é um aparelhinho muito interessante. Muito Que interessante. você clica, né, com o laser nas cores e ele te traz quais são as possibilidades de cores que estão dentro daquela paleta. Então, eu vim com esse aparelho que eu ganhei no Casacor para a porta, que é toda patinada da casa. E eu fui apontando para a porta, que tem várias tonalidades, desde o tom turquesa, o azul, acinzentado, no próprio cinza. E eu fui buscando essas cores para fazer essa aguada na parede. Então, todo aquele azul saiu da porta, através dessa pesquisa de tonalidade do próprio espaço. E eu também, pela própria questão desse casarão, eu quis que essa parede também, essa cor não fosse chapada, ela tivesse essa coisa aquarelada, que também era uma outra coisa que eu trazia nas pesquisas. Que essa coisa mais aguada de cor era uma coisa também que trazia mais tranquilidade. Então, eu busquei, e foi um processo de muita Estudo. e testes também para chegar naquela tonalidade ali, naquele processo todo, porque não é nem só tonalidade, é processo. Então, são 3 cores de tinta, mais 2 gels que você usa que eles dão uma envelhecida na cor. Então, assim, foi a pessoa que a modelou, que é a Carolina, teve um trabalho enorme para chegar aquele finalmente ali. E eu acho que, além da cor, é a questão do toque. Então, toque no tecido, uma coisa gostosa, no sentido do útero, né? De você estar acolhida. O espelho, que também estava dizendo, que é uma questão que traz muita ansiedade. Então, a pessoa que está sofrendo com essas questões de depressão, de ansiedade mesmo, cada vez que ela se olha no espelho, ela às vezes se enxerga de uma forma diferente da forma como ela está atualmente. Então, ela acaba gerando mais ansiedade, mais problemas. Então, assim, o espelho, quanto menos espelho ou o espelho mais escondido, era uma questão também que trazia nas pesquisas, e isso eu tive a sorte nesse espaço de ter um espelho da própria casa escondido atrás de uma porta que esconde o cofre. Então, aquilo foi excelente para o meu caso. Além do toque, da cor, o verde, né? Essa questão de você estar integrada à natureza, isso é uma coisa que traz um bem-estar enorme.
trazer flores, colorido, no sentido de trazer alegria também. Então, isso vem através da obra de arte, que é a curadoria da Wanda Clabin. Sempre nossa conexão é perfeita. Então, eu passei o tema, ela já me trouxe logo essa questão do jardim imaginário, do jardim, de uma paisagem pictórica, que ela traz essa paisagem, né, da flor, da cerâmica, o quadro da Gabriela com essas flores, e ela traz isso tudo para dentro do espaço. E valor afetivo, que é dependendo da situação, né, do seu cliente, da pessoa que você está tratando, vai ter uma relação diferente. No caso aqui, como eu não tinha esse cliente, eu trouxe o valor afetivo através do móvel vintage. Porque o móvel vintage, ele tá trazendo a memória Memória afetiva. da casa, da casa, né, que você tenha vivido. Então, eu trouxe essa relação através do vintage. Para memória. Para memória. Então, Ai, que bacana. poderia estar, né? Se eu tenho um cliente, como eu estava falando também, pode ser que ele se identificasse, se sentisse super bem com o bordado da avó. Então, ele tinha uma manta que a avó tinha feito para ele. Isso pode trazer, né, uma segurança, e isso você pode trazer para a sua decoração, para o seu bem-estar da sua casa. Isso é neurociência, né? Sim, Isso é explicado mesmo, as conexões que a gente faz para bem-estar. Conexões. É. Você faz para ter o bem-estar. E aí, mais o que a gente pode... Aí você falou pra gente de uma combinação de um azul com verde, que aí traz essa calma também, esse bem-estar. Essa questão do espelho, que eu queria trazer um pouco mais, a gente elucidar um pouco mais sobre isso. Interessante essa questão da pessoa estar num estado mental, e aí o espelho, talvez nesse momento, ser secundário, no momento de tratamento ali, de cuidado, ter carinho de talvez, calma, não se veja tanto nesse momento ali para você não gerar uma ansiedade, né? Isso é um ponto que, de tudo que a gente talvez conversou, é o que eu achei mais diferente. Exatamente, isso foi o que mais me surpreendeu também. Mas eu acho que quando a gente começa a ver isso e coloca tudo num único lugar, né, que às vezes a gente pode se tocar de um ponto, de um outro ponto, mas não todos interligados ao mesmo tempo, né? Sim. Então, é usar todos esses recursos ao mesmo tempo. Como um tratamento, como parte de um E, tratamento. obviamente, de novo, isso tem que ser estudado com psicólogo, Claro. psiquiatra do cliente, para Claro. saber o que de fato vai Claro. fazer diferença para aquela pessoa. Gente, a gente não está passando receita para ninguém sobre não isso. É uma exatamente. colaboração para fazer Isso. parte do tratamento ali no É um todo. trabalho completamente individualizado. Equipe, é uma equipe para fazer individualizado. parte. Cada questão vai ter uma receita diferente. É. Então, eu posso ter uma dor no estômago, mas que é diferente da sua dor de estômago. Seu Sim. remédio é um, meu remédio é outro. Com a mesma, entre aspas, a mesma dor de estômago. Então, Exato. Estamos Daqui para dentro, né, é único. Exatamente. Então, isso tem que ser equilibrado e conversado. Mas que existe a possibilidade, e isso é que é o mais bacana, existe a possibilidade de entender que você tem os seus especialistas ali cuidando, mas que dentro da sua casa você também pode fazer transformações que vão te auxiliar, talvez até acelerar esse auxílio ali, desse tratamento em questão, né? E fazer com que a sua casa realmente você se sinta acolhido. Sim, exatamente. Eu acho que é essa mensagem que você está querendo passar para as pessoas, né? E aí também tem um ponto ali dentro do quarto, que é o closet. É uma parceria que a gente fez com a Alranari, que é o menor closet, talvez, que a Alranari já tenha feito. São 2 prateleiras e um gabineiro. E que eu não tenho revestimento. Eu quis deixar a parede, a porta toda detonada, do jeito que estava. Porque eu acho que também, quando a gente fala em saúde mental, acho que a gente tem que imaginar, pensar sempre no equilíbrio, né? Eu acho que essa questão do espelho traz até um pouco isso. Você enxergar que ninguém é perfeito. E que, às vezes, a sua imperfeição é o que te traz um diferencial e é a sua beleza. Então, a beleza daquela pátina, daquela coisa toda desgastada, foi o que me encantou. Então, aquilo me traz muito mais mensagem do que se eu tivesse simplesmente pintado ou revestido todo de madeira. Eu quis mostrar as marcas do tempo, que essas marcas são importantes, entendeu? E a gente tem que saber
cada vez mais entender essas marcas e não tentar escondê-las, entendeu? Porque eu acho que aí cria mais ansiedade. Com certeza. Eu acho que é encarar. Acolher essas marcas, né? Exatamente. Acolhe suas cicatrizes, acolhe suas marcas, né? Vamos A sua cuidar, história. vamos entender que elas existem. Não tem como não ter marcas, né? Eu acho que cuidar. Que bom que temos. Porque quem tem marcas são histórias para contar. É isso. Existem também estudos, né, que apontam a arquitetura, as intervenções, como cura. Você concorda um pouco com isso? Sim, eu acho que tem vários níveis, né? Acho que tem as pessoas que vão se encontrar numa arquitetura religiosa, né? Uma cura que também, essa cura mental pode gerar uma cura interna sua, né? Fisiológica, né? Então, eu acho que tem vários momentos aí que você pode tratar da cura através da arquitetura, nesse sentido. Das praças, né? A gente tem as questões todas. Outro dia eu estava lendo uma coisa interessante. Como a gente sempre fala muito, né? Do trabalho falando que as crianças já não usam muito mais as praças, que elas estão todas plugadas nos tablets e tudo. Mas aí a questão que vinha era o seguinte: será que as praças não pararam no tempo? Por que elas não estão trazendo alguma coisa a mais para tirar essa criança do tablet? Será que a gente pode trazer o tablet para dentro da praça? Então, eu acho que às vezes, quando a gente vai falar sobre tecnologia, tem uma hora que não dá mais para a gente achar que não tem tecnologia em tudo que a gente faz. Tem tecnologia hoje em dia, não tem, sabe? Até a Oca do Índio tem um computador dentro da Oca. Então, assim, é bom que as pessoas estão conectadas, as pessoas se entendem, as pessoas, a gente passou pela pandemia, a gente continuou falando com as pessoas. Eu acho que a gente tem muitos problemas mentais, mas eu acho que teríamos mais ainda se não tivéssemos tido a oportunidade de um Zoom com amigos. Um isolamento total, imagina? Exatamente, ia ser muito pior. E a falta de informação? Exatamente. Então, eu acho que a tecnologia trouxe, tá aqui, nos traz benefícios enormes. Obviamente, tudo na vida tem um lado bom, um lado ruim. Mas voltando à praça, que é onde eu estava falando, eu acho que não achar que ainda, agora, eu vou levar meu filho para jogar bolinha de gude, porque não é isso que ele quer mais. Então, está faltando nós, como arquitetos, também ajudarmos nessa descoberta. O que vou conseguir fazer para tirar essa criança de dentro de casa e levá-la de volta para a praça? Ser atrativo, né? Que atração é essa? Talvez seja juntar, sim, tecnologia no lado externo, porque é importante ela sair de dentro de casa, é importante ela ir para fora. Mas não adianta a gente achar que ela vai simplesmente abandonar o jogo dela, entendeu? De repente é o jogo, né? Uma coisa que foi, assim, bem disruptiva foi o Pokémon. É verdade. Que juntou, conseguiu Todos juntar. saíram de dentro de casa. Eu me lembro de Eu estar também lembro. nas ruas com meus filhos, porque, mãe, olha, não, o Pokémon tá lá do outro lado, a gente Verdade. andou não sei quantos quilômetros para pegar Pokémon. Então, foi uma virada, uma coisa super legal. E, inclusive, o ano passado, quando eu fiz o Casacó e falei sobre realidade aumentada, veio muito Pokémon, tá? E eu mandei mensagem pro Pokémon para ver se eles não queriam colocar uma torre de Pokémon aqui, porque eu queria atrair criança, entendeu? Só que não deu tempo. O Casacó é curto. Mas eu queria essa atração de criança também, sabe? No ano passado, seu projeto foi marcado pela tecnologia. Calma, deixa eu fazer essa introdução. Porque tem aí uma memória afetiva. Contar aqui para todo mundo também que, além do porquê a oportunidade da Gisele, e eu acho que isso também para ela foi algo novo, porque ela foi inspiração pra gente Foi. para esse projeto do Cubo, né? E é por isso que a gente ficou muito grato com ela aceitar, a Gisele aceitar estar conosco, porque no ano passado o ambiente dela era um ambiente que trazia NFTs.
que trazia realidade aumentada, que trazia uma ativação de uma tecnologia muito nova, muito moderna, muito diferente. E foi um gatilho para a gente ali, da gente falar assim: caramba, a gente pode, sabe que a Casa Cor quer a modernidade todos os anos, e que não ficaríamos os esquisitos de falar assim: vamos fazer um ambiente de podcast, vamos fazer um ambiente com tecnologia e trazer uma empresa que inspira a tecnologia, né? É um dos nossos princípios. E aí você trouxe, e aí eu queria entender também de onde veio essa sua inspiração, porque você é muito tecnológica. E eu acho que é isso também que faz você ser, com todo meu carinho, a Gisele Taranto. Porque você tem essa inquietude de querer o novo, de querer o moderno, de querer infringir um pouco da normalidade, né? Você gosta de ultrapassar e trazer o novo. Conta pra gente como é que foi essa inspiração no ano passado. Então, na verdade, essa relação com ciência vem através do meu marido, porque ele foi fazer doutorado fora. Então, eu sempre convivi com muitas pessoas que estavam nessa questão de pesquisas, né? Então, e eu sempre fui curiosa, tá? Eu sempre gostei do desconhecido, eu sempre gostei de explorar mundos que eu não, não sabia direito, então não tenho medo de, de tentar o que eu não conheço. Da inovação. Não necessariamente a inovação, mas para mim pode ser, entendeu? Eu não conheço aquilo, eu quero entender um pouco daquilo. Então eu acho que e eu testo para ver se dá certo. Se não dá, eu não tenho medo de testar. Acho que tem essa questão. E eu acho que quando você faz evento, é um grande momento de você fazer o teste. Porque fazer teste na casa do cliente não dá para fazer, entendeu? Você pode fazer quando você tem a oportunidade de fazer para você. A gente é o cliente. Exatamente. Casal Cor permite isso. De você mostrar um pouco dessa sua pesquisa, um pouco desse caminho que você está acreditando naquele momento que vai funcionar. E o meu filho também está seguindo o caminho do meu marido, não tem nada a ver comigo. Então ele começou essa coisa de criptomoeda, de ficar 5 computadores dentro de casa, com o Bitcoin catando. Então, assim, foi uma loucura o momento que eu estava vivendo também dentro de casa com meu filho. E falando o tempo todo, mãe, mundo é descentralizado, esquece isso. Então, aquilo tudo foi entrando na minha cabeça. Eu falei, gente, eu tenho que aprender isso para poder falar com meu filho, porque eu não posso ficar. Então, ele fez a minha carteira de criptomoeda, me ensinou. Wallet. O wallet, exatamente. Né? Então, o Ethereum, e eu perdi dinheiro. Eu ia falar, poxa, quando eu estava ganhando, estava ótimo. Quando eu comecei a perder, eu falei, olha aí, tá vendo esse negócio? Mas, enfim, eu acho que a gente também não pode ficar à parte, né? Assim, fora do contexto. E eu acho que a pandemia nos colocou num momento que isso tudo caiu no nosso colo de uma hora para outra. Óbvio, já estava lá há muito tempo, né? Meu filho falando, gente, metaverso, mãe, o que é isso, mãe? Que coisa mais careta. Metaverso, a gente joga isso há muito tempo, isso não tem nada de novo. Mas, óbvio que tinha uma diferença, né? Você tinha um momento de fazer uma negociação, né, com uma certeza do que você estava comprando, né, com certificado digital, com uma autenticidade do que você estava realmente adquirindo, que não existia, né? Você podia comprar lá uma coisinha para colocar no jogo, mas não era com essa seriedade. Como o Web 3.0 agora consegue, os exchanges conseguem, Exatamente. exato. Então, acho que teve uma mudança, sim. Teve, significativa. Significativa. E tem vários recursos que às vezes ficam no mundo imaginário que eu tentei trazer para uma coisa palpável no casamento. Então, o que era uma realidade aumentada, né? Eu falei, brinquei do Pokémon, mas como é que eu podia usar isso com arte? Porque eu queria trazer no casamento essa questão da arte. Então, eu tinha assistido uma palestra do escritório Morfoses. Eu tinha adorado, porque no meio da palestra eles tinham mandado a gente baixar um aplicativo do escritório deles e enxergar os projetos flutuando no ar. E aquilo para mim foi o máximo. Aí eu falei, gente, isso bem antes da pandemia. Aí eu falei, gente, um dia eu não vou usar isso daqui. Aí juntei Pokémon com essa coisa do Morfoses, aí eu falei, vou juntar isso com arte. Então daí eu fiz uma parceria, que foi incrível, com o Carlos Vergara. Ele tinha uma proposta de inaugurar uma exposição na China, parceria com a Embaixada da Brasil na China,
só que por conta da pandemia a coisa não funcionou. E aí ele ainda tinha essa, né, oportunidade de ainda realizar o evento, e aí a gente conseguiu trazer essa exposição para o mundo digital, usando a realidade aumentada. E essa exposição foi inaugurada tanto na China quanto no Brasil no mesmo dia, na mesma hora. E aí o Carlos, esteve aqui no espaço, adorou o bambuzal, identificou que o bambu, né, é uma coisa muito oriental, e achou que ali seria um bom lugar para essas obras estarem expostas. E aí, então, a gente começou. Primeiro, nem ia ser realidade aumentada, tá? Ia ser uma outra forma. E aí, depois, no decorrer do projeto, a gente viu, eu falei, gente, vamos usar isso aqui, que isso aqui vai dar super certo. E aí, eu acho que era muito divertido você ficar percorrendo e Muito. encontrando as obras de arte, os vídeos que estavam acontecendo. E eu também trouxe a questão do NFT também no holograma, né? Então, Sim. você tinha a obra de arte também em holograma. E também eu trazia a questão do metaverso, né? Como é que você lida com esse metaverso para as pessoas poderem entrar, experimentar. Então, fiz junto com o Byron, que é da Metamundi, a gente criou um espaço no metaverso, que era uma galeria de arte com arquitetura degenerativa, que eu me inspirei dentro da composição do osso. Então, era o osso como inspiração, tá? Aquela porosidade era o que fazia toda a arte externa da arquitetura. Eu imaginei que todo mundo já era híbrido, então eu trouxe meio que um manifesto com esse metaverso. Tudo no mundo pós-plástico. A sua composição de jovem plástico, né? Microplástico. Sim. A gente consome um alimento que vem do solo, que a cobertura daquele vegetal, aquele plástico que cobria, não saiu dali, porque ele não pode nem ser reciclado, ele foi para o solo, isso já foi para o vegetal, e você acaba consumindo, então que isso já estava fazendo com que o nosso corpo criasse uma metamorfose. Então, que essa metamorfose criava um novo ser. Ao ponto de gerar uma mudança genética. Exatamente. Então, e que esse ser tinha para sobreviver a todas essas mudanças climáticas, por conta também do plástico, a gente estava criando uma pessoa que era híbrida. Então, ela voava, ela nadava, porque ela tinha que... Estava uma chuva torrencial, você tinha que quase que viver dentro da água como um anfíbio. Então, a gente criava um mundo todo meio maluco para esse metaverso, todo focado no plástico. Então, desse descarte desenfreado que a gente tem e que não sabe como reciclar, Sim. né, corretamente. Porque não tem uma educação real, não tem um acompanhamento. E aí, então, era esse mundo no metaverso, falando sobre plástico, mas trazendo a arte. Então, momento presencial, virtual e só o virtual, que era o metaverso. Sim. Então, era esses 3 momentos, e sendo que no presencial eu tinha obra de arte através de uma televisão também, tinha um NFT na televisão. E eu dizia o seguinte, poxa, você pode ter um NFT na sua casa, usando a sua televisão, quando você está recebendo os seus amigos, você pode estar com uma obra de arte passando ali. Ou você pode até brincar, você pode ter uma realidade aumentada, você pode comprar NFT e a pessoa chega na sua casa, olha ali, tem uma obra. Não tem, olha aqui, usa o seu celular, você vai achar as minhas obras todas escondidas pela casa. Então, você podia não ter uma brincadeira com o uso desse recurso. E aí, quando você pensa nesse lugar de disruptiva, né? Que tivemos uma aula agora de uma arquiteta que tem a cabeça, desculpa, todos amo todos vocês, mas lá na frente, né, gente? Porque é uma realidade, a curiosidade transforma também, né? E como você consegue colocar esse boom de ideias que você tem, que é muito legal. Depois eu quero saber nos bastidores essa questão desse projeto do ser humano geneticamente modificado, que é sensacional. Colocar na prática nos seus projetos, dos seus clientes no seu escritório. Então,
Eu acho que isso são investigações que eu faço por curiosidade, realmente. Mas na casa do cliente eu posso, né? Mas Eu você tenho tenta. Projeto. É. Por isso que eu digo que o Casa Cor é o momento que eu espero, porque eu estou trazendo o que eu estou pesquisando. Sim. Eu não estou interessada em mostrar o que eu faço para o cliente, entendeu? Eu estou interessada em mostrar A sua criatividade o total. que está me interessando naquele momento. O que eu posso trazer do que eu, em um ano, fiquei recolhendo de informação. Então, é um resumo do que eu fiquei nesses últimos tempos pensando. E Entendeu? ainda, nesse projeto, você trouxe uma instalação dentro de uma piscina, né? Sim, porque Foi ideia sua? Como é que foi? Conta aí. isso era uma outra questão. Eu falei inicialmente que esse ano foram 3 momentos dentro dessa casa, durante a pandemia. E nesse segundo momento que eu chamo, é o momento que a gente estava já vacinado, estávamos saindo de casa e eu acho que era o momento de celebrar que estávamos vivos, que queríamos brindar, queríamos estar com os amigos, escutar uma música, beber, comer. E isso nada melhor do que estar do lado externo. Então, isso influenciou a sua escolha no espaço. O segundo momento que eu chamo da Casa Cor nesta casa foi a celebração à vida. E a celebração foi, eu escolhi um bar para fazer essa montagem. E dentro desse bar, eu trazia essa questão da música, com shows ao vivo também, músicas super gostosas, justamente para relaxar. Mas qual era a pergunta que eu já Foi da piscina. Você trouxe uma instalação ali. E aí a piscina, ela não podia virar uma piscina, ela não estava fazendo spa. Então eu queria que a piscina tivesse um novo olhar para ela. E eu tinha visto uma instalação que eu tinha adorado, que era uma obra de arte feita numa lona e que havia sido depositada no fundo de uma piscina. Eu tinha adorado aquela questão da piscina ter uma outra conotação. E aí a Wanda, de novo, foi minha curadora de arte no ano passado, conversando com ela. E ela tem essa coisa incrível, já quase que eu cortei a empatia, já sabia o que vai funcionar comigo. E ela veio com a ideia de conversarmos com a Maritza, né, que veio justamente com essa ideia de trazer uma instalação para dentro da piscina. E aí ela começou a fazer várias investigações de que poderia ser feito, e uma delas veio com essa ideia de colocar uma cor dentro da água e trazer aqueles azulejos, não, aqueles espelhos, né, que pareciam vitórias réis ali dentro, que refletiam todo o espaço ao redor, que muitas pessoas tiravam selfie ele também, porque ele acabava dando, permitindo essa integração. No ano anterior ainda, você participou também fazendo um espaço interno. E aí a gente estava no auge da pandemia. Você está contando que tem uma história por trás. Qual foi o conceito, então, para o primeiro? Para a gente fechar esse ciclo. Isso. Então, eu até comecei nos bastidores aqui contando que a casa, ela aconteceu, né, foram 3 anos de evento, e cada ano estávamos ainda em pandemia, estamos ainda, né? A gente está num surto. Eu, inclusive, acabei de descobrir que o meu pai está com Covid neste exato momento que estamos fazendo aqui a entrevista. E no primeiro, a gente estava vivenciando uma casa que muitos nem sabiam que tinha uma casa, né? Muitas pessoas descobriram a própria casa durante a pandemia e que essa casa passou a ser academia, passou a ser sala de aula, escritório, todas as atividades a gente passou a exercer dentro de casa. Então, essa casa eu trouxe para o evento como sendo uma casa mutante e mutável, onde os móveis precisavam ser adaptados, não mais engessados, nada de móvel construído por um espaço que não poderia ser relocado, porque a gente precisava justamente de reorganizar o espaço com facilidade. E eu trouxe essa mudança durante o evento. Então, eu mudava o mesmo móvel, mas a configuração, mas o layout dele e de uma forma completamente diferente. Então, foram 3 momentos que nós chamamos
dentro do evento. E dentro desses 3 momentos, a gente reorganizou tudo. O sofá era um módulo, então, uma hora de uma configuração em L, outra hora de 2 retos, e as cadeiras mudavam de lugar. E para cá, assim, nessa época, a gente também fez uma curadoria de arte, mas não foi com a Wanda, foi um momento também que estava todo mundo muito ainda dentro de casa. Eu só vim para cá com face shield, com máscara, com tudo que eu tinha direito para me proteger. E aí eu fiz com a Gabriela Moraes, e a Gabriela ela trouxe muito essa questão da mudança também da própria obra de arte. Então a gente mudava a obra de arte também, então, conforme mudávamos o layout, as obras de arte não mudavam. Maravilhoso. Gisele, foram muitas edições de Casa Cor, né? Teve uma, assim, muito marcante para você? Não vale da casa. Não. Porque a gente tá falando muito dessa casa. Então, acho que eu diria 2. Bom, melhor ainda. Melhor ainda. Uma é essa de 2012, eu estava falando, que foi o lobby do hotel, e Praia do Flamengo, uma construção que estava no Machado de Gomes, ela estava completamente abandonada. Tinha, o meu espaço tinha um corredor por todos os lados, mas as paredes, elas eram lindas, todas detonadas, sabe? Eu fiquei apaixonada, eu não vou fazer absolutamente nada aqui, só vou limpar o cocô de você. Então, a única coisa que eu fiz foram costuras. Então, piso que faltava, pedaço de madeira, eu entrava com aço cortante. Eu não queria colocar uma recomposição. Eu queria mostrar as marcas do tempo, eu queria mostrar a história. Se as paredes pudessem falar, elas tinham tanta coisa para nos dizer, porque foi durante o momento casa de estudante, então, durante o período militar, então aquilo tinha muito poder. Muita história. Para contar. Então, eu preservei tudo. E, então, eu, inclusive, tive uma parede que eu fiz uma recomposição com um livro, ao invés de ser, todo mundo achava que era tijolinho, mas não era livro, que a gente usava livro de sebo, que estava assim, detonado, né? Porque eu peguei um livro novo e coloquei, eram livros que já estavam detonados, e a gente foi colando com cimento branco. Então, isso foi uma curadora de arte, que na época não foi nenhuma das duas, eu falei anteriormente, foi uma curadora que... Não, aliás, ela não é nem curadora, ela é uma super cliente que é uma colecionadora de arte e que ela me ajudou nesse espaço como um todo. Nessa instalação, a gente pode chamar de Isso, instalação. exatamente. Mas não foi só na instalação, foi na casa Ah, toda. todo o conceito. No conceito das obras de arte. Então, ela fez essa seleção. A Mara fazia. E nesse... algumas desses buracos que existiam na parede, eu soltei folhas desses livros, que ainda estavam caindo, e fui colocando dentro da parede. Justamente para dizer, se as paredes pudessem falar. Tem muita história. No caso, estava até falando. Aí tinha um pedaço de rodapé que faltava. Só que o rodapé todo era de uma pátina linda, maravilhosa. Então, eu pegava um pedaço novo, um cara de novo, mas eu deixava um gap entre um e outro, e eu fazia costura com as cortentes, grampos. E eu colocava também jornal, também para dizer aqui é o novo, aqui é o antigo. Eu não queria que ficasse tudo. A gente quer foto para mostrar aqui essas coisas todas, você sabe. Então, acho que eu falei do piso também, já falei do piso? Falou. Piso da parede. Parede, rodapé. E o teto, como E era? o teto, o que aconteceu? Eu ia deixar todo o teto aparente, só que era naquelas casarões antigas que o piso de madeira ele começou a ceder e cair no pó. Eu falei, não, isso vai dar ruim, não quero que as pessoas fiquem aqui caindo pó lá de cima. Aí, no último momento do segundo tempo, aí eu falei, não, vou ter que colocar um teto aqui. E aí eu arrumei uma forma de também não agredir o que eu já tinha feito. Aliás, eu não tinha feito nada, né? Mas eu entrei com... Mas esse conceito, né? Aí eu entrei com uma estrutura de aço, de metalon, mas eu dei um banho para ele ficar todo enferrujado. Joguei só um policarbonato por cima daquele overlap, então eu não tinha mais a transparência, mas eu tinha a segurança que a nada ia cair. E aí, debaixo disso, a gente
veio uma instalação da Laura Vinci, que ela tinha feito em São Paulo, ligando 2 prédios. Então, eram como se fossem redes com lâmpadas dentro, que as pessoas achavam que era uma iluminação feita pelo Maneco. O Maneco era quem estava fazendo a iluminação, mas não era uma obra de arte da Laura Vinci, que estava ali no espaço. Então, assim, foi um lugar que teve um diálogo, o meu com as paredes, com o piso, sabe? Tentando preservar o que estava ali. E o outro, que eu diria, seria o Lab GT, LZ/GT, que foi na casa Vila Moré, onde eu usei 4 toneladas de espelho quebradas no piso. E também eu vinha questionando, né, como é que a gente estava vivendo, que estava estacionado, que não tinha nada novo. Então, eu começava a pensar na arte através dos trabalhos do Vic Muniz com o MIT, que trazia tecnologia, né, junto com ciência, junto com a arte. Então, eram pesquisas e trabalhos que resultaram dessa parceria com vírus e bactérias. Então, era um trabalho super interessante. Então, tinha vídeo, tinha logo de cara a obra de arte. Tinha um trabalho do Ângelo Venosa com as canetas todas que ele desenhava no ar, assim, né? E uma impressora 3D, tinha uns trabalhos nessa área também. E muitas pesquisas que estavam sendo expostas de vídeos, né, que eu trouxe, contando essas pesquisas não apenas de universidades no Brasil, como universidades fora, e que eu colocava um QR Code, isso em 2015, para as pessoas se conectarem. Na época não tinha QR Code ainda, não era uma leitura imediata. Tinha que baixar um aplicativo. E nem sempre a pessoa tinha o áudio para escutar, então eu dava um áudio para a pessoa colocar no celular para poder escutar. E eu tinha um sofá grande e geralmente as pessoas tinham umas pessoas que se sentiam incomodadas de estarem pisando no espelho. Mas, na verdade, não pisavam no espelho, porque eu fiz como se fosse um contrapiso, na verdade, não? Tinha alguma coisa por cima. Tinha toda uma estrutura de ferro com vidro, como se fosse um sítio arqueológico, que você caminha olhando o que está embaixo. E no caso do espelho, tinha uma função. O que na arquitetura a gente usa espelho? Para ter reflexo e ter profundidade. E eram as 2 mensagens que eu queria. Eu estava trazendo material ali que tinha profundidade no assunto, e eu queria que aquilo fosse reflexo para as pessoas estarem espalhando. E as pessoas que se sentiam incomodadas e com vertigem eram as que eu mais gostava, porque elas sentavam. Então, sentavam, já ofereciam um negócio para se conectar e entender o que estava acontecendo. Então, eu trazia flores híbridas, eu trouxe um trabalho também do Alba Corrêa, que eu adoro, ele traz vida a seres que não, né, do nosso folclore. Então, ele tem a sereia árabe, ele corta a sereia e faz todo um trabalho, como se fosse uma dissecação médica, né, para dizer como é que, se existisse a sereia mesmo, como é que seriam esses órgãos dela, né? Sim. Como é que seria o batimento cardíaco, tudo dele é estudado com o médico. Então, tinha toda essa história muito minuciosa, né, desse ser que não existe. Mitológico. Então, acho que trazia também a ciência, sempre relacionando com arte ao mesmo tempo, sabe? Sim. Então, era um lugar que eu trouxe também a Casa do Saber para trazer palestra de física quântica. Era tudo que era para sair da caixinha, para você tentar trazer caminhos diferentes. E, por tempo depois, a gente veio com a pandemia e viu que realmente a casa precisava modificar. Sim, você é uma profissional que a gente observa o tempo todo que a ciência e a tecnologia para você estão juntas, né? E aí isso, acho muito bacana você poder trazer nas mostras a sua tela real. E aí nos projetos, óbvio, você vai seguir o que o cliente está ali colocando, encomendando para o seu escritório.
Mas aonde, a pergunta que eu quero fazer para você agora é, onde você, dentro desse processo, é, vê que a tecnologia ainda pode te auxiliar? Aonde você, dentro desse seu processo do dia a dia, né? Você entende que ainda pode encaixar, que você vê, caramba, eu vejo, por ser disruptiva. Eu acho que é desconhecido, tá? Eu acho que cada hora, quando a gente fala de tecnologia, cada dia tem uma coisa nova. Exato. Então, eu estou sempre buscando o que eu não conheço, né? Sim. Então, o que pode me ajudar? Acho que pode me ajudar em tudo, né? Então, hoje pode me ajudar numa coisa, mas amanhã pode ser em outra. Então, eu acho que não tem muito isso, né? E que bom que não tem, né? Que bom que cada hora a gente está descobrindo que tem uma nova possibilidade de ajuda aí. Então, De crescimento, de auxílio, até de tranquilidade, né? Porque eu acho que a tecnologia tem muito. Tranquilidade, eu tem muito acho que é o papel, né? contrário. Eu acho que existe uma inquietação ali que você sempre tenta colocar para fora. Mas você sabe que apesar da inquietação, eu aprendi também. Eu sou inquieta. Mas eu aprendi também a controlar a minha inquietação. Porque eu acho que tudo existe um equilíbrio. Se eu ficar só no mood de inquietação, vai me dar uma ansiedade que depois eu vou cair no que eu estou falando. Sim, de saúde mental. E vou estar, né, caindo no mesmo problema, estar com depressão, vou estar com um nível de ansiedade acima do normal. Porque a ansiedade é ok, mas o problema é quando tudo passa do limite, né? Então eu aprendi a ter um ponto de equilíbrio ali, entendeu? Como? Conta pra gente a receitinha. Eu desligo. Então, eu tenho as minhas horas de sono. Eu tenho 8 horas de sono. Sim. Pode me querer, eu tenho 8 horas de sono. Eu durmo cedo, eu acordo cedo. Sim. Então, não adianta eu querer mudar isso, vai me dar um problema. E aprendi mais do que qualquer coisa, fazendo meditação, que o HD, se estiver cheio, não vem coisa boa. O HD precisa esvaziar. Então, esse esvaziamento é a minha conexão com a natureza, é o meu desligamento. E aí sim, aí eu tenho um gás para vir com a minha inquietação. Ok, você joga nesses projetos, né? Mas eu tinha alguma coisa aí lá no fundo que eu sabia que ia surgir uma meditação, um yoga, alguma coisa, porque é uma receita para a gente conseguir, nesse momento, dar um on, né? Dar uma esvaziada, uma oxigenada e falar assim, fecha todas as portinhas, porque eu só quero pensar numa portinha aqui do mindfulness, né? Do tempo presente. Você sair de você mesmo, você está em cima, logo passa, você está aqui observando. Gente, olha, tá, minha respiração não está legal, peraí, está na hora de eu dar uma paradinha aqui, repensar, porque, né, senão eu vou entrar numa que eu não vou sair. Então, sim. Aprendi com isso a cuidar um pouco mais da minha saúde mental. Sim. E aí eu quero para a gente até encaminhar um pouco, que a gente já está entrando para o nosso encerramento. É muito rapidinho, né? Mas eu quero trazer o assunto dos insetos. Amo. Até porque, inclusive, qual é o que está na orelha hoje? Ai, que delícia! Conta como é que é esse lugar aí dessa paixão por insetos, que a gente acabou descobrindo que o João também tem. Eu acho dessa coloração que a gente estava falando, até que essa cortina traz um pouco, né, desse furtador. E as cores, né, que você busca, às vezes, numa paleta, né, que você vai e começa a enxergar esse mundo dos insetos, você fica, assim, realmente chocado com como aquela cor pode existir, entendeu? Sim. E alguns formatos parecem pré-históricos, parece que eu estou vendo um filme do Jurassic Park, sabe? E ele está ali, né, desse tamanhinho. Então, eu acho que é um mundo curioso. Você vê a transformação, né, de uma lagarta numa borboleta. Isso é incrível. Né? São dois mundos completamente diferentes e que aquilo existe, né? Então, você vê a forma como eles se alimentam. Eu acho interessantíssimo. Eu tiro muita foto. Às vezes até do inseto está morto, coitadinho, mas eu tiro porque as cores ali estão tão lindas. Sim. E essa coisa do inseto, como
Casacor, esse ano eu tô no banheiro usando um papel de parede da Helena, que é exatamente essa libélula, né, com tamanho exagerado, explodido, que eu achei lindo. E aí trazendo essa sua paixão aí da vida pessoal pro trabalho também, né? E causa muita estranheza, né? Eu vejo muitas pessoas olharem aquilo e falam, mas inseto? Eu falo, nossa, Mas isso é uma pouco inseto. a gente perde quando adulto, né? Porque crianças adoram. Amam. Crianças acham incríveis, né? Os formatos, a vida, o pequenininho e tão colorido, e um universo tão diferente dentro de um bichinho, né? Aí a gente fica adulto, a gente fica um pouco chato com isso, porque a gente Achava que eu tinha uma existe. infância, né? Que delícia! Eu gosto muito de insetos, de répteis. Eu só tenho um pezinho atrás com Sim. anfíbios. Sim, Tudo que vem da água, assim, me causa uma estranheza enorme. Você tem com réptil? Eu acho lindo. também acho lindo. Mas de cobra, bem longe. Gente. Sim. Ah, não, mas você pensa na cobra, né? Você pensa logo no pior, mas Não, mas é sabe algo que aqueles vem na minha lagartos lindos? Como chama? Iguanas, É. amo. Mas talvez um inseto aquele pequenininho É mais inofensivo. pode causar um Do estrago. Eu, uma abelha, eu tenho. Sei, eu Eu sou alérgico também. Eu sou super alérgica à abelha. Então, se a abelha tá ali, eu já tô correndo É, da abelha. também. Obviamente, tem que ter toda essa questão, né, ecológica da abelha, com a polinização, mas eu morro de medo, tá? Gente, onde tem flor, onde tem planta, tem inseto. E é uma das coisas que eu mais gosto. Vê-los entrando, E assim. as casas são De marimbondo, gente. Maravilhoso. É maravilhoso. Casas de mariposa, para estudar todos aqueles buraquinhos. Se você imaginar a casa de formiga, como que ela é por dentro, É. incrível, né? É. Uma casa A organização social da formiga. Olha a gente viajando. Cupim. do cupim. Exatamente o que eu ia falar, a casa do cupim. E aquilo ele tem uma resistência tão grande que você não consegue quebrar, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que a gente lá tem que aprender. Sim. Sobre conforto térmico também. Ai, agora nós estamos no nosso momento do Ah, nosso não. presente. Acabou mais um pouquinho só. Gente, super obrigada. E A gente que agradece a sua presença, a sua inspiração. tem uma oportunidade. Tá? Imagina. Pode abrir, por favor. Pode colocar uma coleção. Ah, nem vou. Não nem vou fala. falar. Eu tenho outra questão também que eu tenho que confessar que é chá. Ah, sim. Pode ser o primeiro chá. Pode ser uma caixinha Ou de chás. casa de mariposa, quem sabe. Né? Quem sabe? Muito obrigada. Zélia, foi maravilhoso ter você aqui. Ai, obrigada. Maravilhoso. Obrigada. Deixa o seu arroba pra gente, Gisele. É @GT Arquitetura. Pra quem ainda GT tem a coragem de Arquitetura. não seguir. Gisele Taranto Arquitetura. Ou Gisele Taranto Arquitetura. Gente, nós tivemos. Você quer deixar alguma mensagem? Nunca tenho preguiça de pensar. Maravilhosa. Nunca tenho preguiça de pensar. Queria te agradecer demais pela oportunidade de ter você aqui. Mais uma vez dizer que você inspira. Depois dessa conversa, então, caramba, mais ainda. E vamos ter muitas conversas ainda aí pela frente. Obrigada. Contar Obrigado, Zélia. Obrigada, João, meu parceiro. para ambos. E a Houses. Houses. Eu sou Carol Schmidt, host do podcast Papo ao Cubo by Houses. Deixo meu beijo por aqui e até a próxima. Obrigada.